Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com imenso prazer que eu estou gravando esse vídeo para você que vai escutá-lo. Isso mesmo, para você. Através desse vídeo, eu quero deixar registrado e poder compartilhar com você a leitura do capítulo 3 de Êxodo. Isso mesmo, leitura do capítulo 3 de Êxodo. Esse é um desejo que Deus colocou em meu coração, de ler a palavra audivelmente e poder alcançar o máximo de pessoas possíveis, divulgando nas redes sociais. Eu e você juntos podemos fazer isso. Basta você dar um like aí, se inscrever no meu canal, que nós vamos proclamar o Evangelho junto, amém? Vamos de leitura bíblica? Êxodo capítulo 3. Diz assim a partir do versículo 1. Toma uma águazinha aqui. Vamos lá. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver o que é isso. Ou vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus,
dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois vocês irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Aleluia, glória a Deus. Belíssimo capítulo, 22 versículos, que nós podemos esboçá-lo ou dividi-lo em 4 partes. Versículo 1 ao 6, Moisés e a sarça ardente. Versículo 7 ao 10, Deus vê o sofrimento do povo. Versículo 11 ao 15, as instruções de Moisés, de Deus a Moisés. E versículo 16 ao 22, as ordens de Deus a Moisés. Bem, no capítulo 3, ou seja, em Midian, Moisés recomeçou sua vida. Casou-se com Zípora, teve filhos e tinha um bom trabalho junto aos rebanhos de seu sogro. Certo dia ele apacentava em Horebe, como costumava fazer, e de repente percebeu uma sarça, um arbusto queimando e se aproximou para ver. De repente Moisés ouviu o Senhor, Deus o chamando de dentro da sarça, que mesmo envolta pelo fogo não era consumida. Ali o Senhor começou a falar com ele, dizendo que estava atento à opressão que os filhos de Israel, seu povo, estava sofrendo no Egito e que havia descido para livrá-los e conduzi-los a uma terra que emana leite e mel. Muitas pessoas acham que em suas aflições não são percebidas por Deus. Se sentem injustiçadas, sozinhas, se perguntam o porquê de tantas coisas aconteceram, mas a realidade é que o Senhor está atento aos nossos sofrimentos e o seu desejo é nos livrar e conduzir-nos para um lugar muito melhor do que onde estamos. Aleluia! Bem, quando o Senhor disse que queria fazer todas essas coisas através de Moisés, ele colocou vários empecilhos e disse que não era capaz. Contudo, prometeu que estaria com ele. É o mesmo que nós fazemos. Muitos servos de Deus que marcaram a história nunca seguiram o chamado acreditando que não eram capazes. Eles sempre apresentavam as suas limitações como empecilhos. No entanto, nossas limitações não são impedimentos para Deus, pois Ele mesmo nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia! Quando questionado sobre como deveria ser apresentado aos israelitas, o Senhor se apresentou como Yahvé, de maneira simples. Ele estaria com Moisés e o povo para suprir e ajudá-lo em qualquer que fosse a necessidade deles. Após isso, ele reitera sua fidelidade, lembrando que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés e o povo deveriam saber de fato, ele é um Deus fiel, pois havia cuidado
dos patriarcas em suas peregrinações. Por fim, o Senhor deu a Moisés instruções claras sobre como deveria fazer e como deveria reunir as autoridades de Israel para o início da missão. Assim como esteve com Moisés, o Senhor está comigo, está com você, está conosco. Ele continua sendo o mesmo, o eu sou, ou seja, o eu sou o que eu sou. Ele falou com Moisés de maneira surpreendente e o mesmo pode acontecer comigo, com você. Deus está trabalhando a todo momento, procurando pessoas que cooperem com Ele em seus propósitos. Não se surpreenda ao ouvir o chamado de Deus. Apenas confie e siga a sua direção e as suas instruções. Amém? Que belíssimo capítulo, que belíssima lição. Que você possa ler, reler e extrair mais lições desse capítulo para a sua vida. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.